Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver as questões de matemática da prova objetiva parte 1 do concurso para soldado da PM de segunda classe que aconteceu no estado de São Paulo no ano de 2019. Questão número 21. Essa prova ela começa com as questões de matemática na questão de número 21 e vai até a questão de número 34. Então, diz o enunciado aqui da questão número 21. Em determinado período de tempo, na conta de Carlos, ocorreram apenas 3 saques e 2 depósitos, sendo os saques de R$ 120, R$ 375 e R$ 420. Os depósitos de R$ 500 e R$ 650. Após essas movimentações, o saldo da conta de Carlos ficou negativo em R$ 213. O saldo antes dessas movimentações era... Aqui nós podemos usar várias maneiras para resolver esse tipo de problema. Eu vou resolver assim. Vou chamar de x o valor do saldo inicial. Aquilo que ele tinha na conta antes de fazer essas movimentações. Então, ele tinha x mais o que ele depositou, que eu vou chamar de D, a quantidade de depósito, menos S, que eu vou chamar a quantidade de saques. E tudo isso é igual a um saldo negativo de 213. Então, recapitulando aqui, eu chamei de x o valor de saldo inicial, eu chamei de D os depósitos que ele fez e chamei de S os saques que ele fez. Então, a quantidade que ele tinha mais os depósitos menos os saques é igual a 213. Então, nós temos que ele tinha x mais os depósitos. Os depósitos foram de R$ 500 e R$ 650, ou seja, R$ 1.150. D é 1.150. Menos S. Quanto que é S? A quantidade de saques. 375 mais 120 mais 420. Isso dá um total de 7 e 4 dá 11, e vai 1. 5 e 4, 9. 915. Isso é igual a menos 213. X mais 1.150 menos 915, podemos fazer a continha aqui do lado. 1.150 menos 915. 5, 3, 2. Mais 235 é igual a menos 213. X é igual a menos 213 menos 235, porque esse 235 ele estava com sinal de mais aqui no primeiro membro, ele vai lá para o segundo membro com o sinal de menos. Então, x é igual a menos 448, menos 213, menos 235. Você soma esses valores aqui e conserva o sinal de ambos. Ou seja, menos 448. Alternativa A. Questão número 22. Do último salário que recebeu, no valor líquido de R$ 2.748, Ana utilizou 2/3 com pagamentos das obrigações mensais. E metade do que sobrou, ela depositou em uma aplicação que tem. Sabendo que uma das obrigações mensais que Ana pagou foi a conta de energia elétrica, que correspondeu a 1/4 do valor que ela depositou na aplicação,
o valor dessa conta de energia foi de... Existem várias maneiras para a gente resolver esse problema. Eu vou usar aqui o seguinte: se ela usou 2/3 para as despesas mensais, ou seja, para as obrigações mensais, então sobrou do pagamento dela 1/3. E se 1/3 é o mesmo que dividir o valor por 3. Então, quanto que sobrou? 2.748 dividido por 3. Podemos fazer aqui 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27 para 27, nada. Abaixo aqui o 4. E aqui dá 1. 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Abaixo 8. E aqui dá 6. 6 vezes 3, 18 para 18, nada. R$916. Aí o problema continua falando o quê? Que a metade disso ela depositou numa poupança. E quanto que é a metade de 916? É o mesmo que dividir por 2. Isso dá 4. 4 vezes 2, 8 para 1, 9. Abaixa esse 1 aqui. Aí aqui vai dar 5. 5 vezes 2, 10 para 11, 1. Abaixa esse 6 aqui. E aqui dá 8. Ou seja, então ela depositou na poupança R$458. E ele continua falando o seguinte, que a conta de energia representa 1/4 desse valor. 1/4 desse valor é o quê? É 458 dividido por 4. Dá 1. 1 vezes 4, 4 para 4, nada. Baixa esse 5 aqui. Dá 1. 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Abaixa esse 8 aqui. 18 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16 para 18, 2. Não dá mais para dividir, eu coloco uma vírgula aqui. Isso me dá o direito de pôr mais zeros aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, nós encontramos aqui o valor de 114,50, que é a alternativa B. Questão número 23. No dia 28 de 11 de 2017, o site da Fundação Nacional da Saúde, do Ministério da Saúde, publicou a fala do então ministro daquela pasta em um congresso internacional. De acordo com essa fala, pode-se concluir que a cada R$50 investido em saneamento, R$450 são economizados em saúde. Considerando-se essa informação, para uma economia de 2,88 milhões em saúde, é necessário um investimento em saneamento de... Dizer que cada R$50 investido em saneamento básico, isso representa R$450 em economia em saúde pública, é o mesmo que dizer que essa é a razão entre o valor investido em saneamento básico e o valor economizado em saúde pública. Então, como é uma razão, nós podemos dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Dividindo tudo por 50, 50 dividido por 50 dá 1, e 450 dividido por 50 dá 9. Então, descobrimos que a razão entre o valor investido em saneamento básico e o economizado em saúde pública é 1/9. Então, podemos montar uma proporção aqui. 1/9 é igual a x, o valor que o problema está querendo saber, sobre 2,88 milhões. Agora, fazendo uma multiplicação em x aqui, nós temos que x é igual a 2,88 milhões dividido por 9. E x é igual a 320 mil.
Se você tem dúvida se dá esse valor mesmo, só vir aqui e fazer a continha. 288, 1, 2, 3, 4 zeros, dividido por 9. E aqui você vai ver 3 vezes 9, 27, para 28, 1. Baixa o 8 aqui, 18 dividido por 9 dá 2, 2 vezes 9, 18, para 18 nada. Tem quantos zeros para baixar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 320 mil. Alternativa E. Questão número 24. Em um cofre, há o total de R$ 21, apenas em moedas de 50, 25 e 10 centavos. Se o número de moedas de 50 centavos é 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de 10 centavos, e o número de moedas de 25 centavos é 5 unidades menor que o número de moedas de 10 centavos, então o valor de moedas de 50 centavos contidas nesse cofre é. Para resolver esse problema, eu vou chamar o número de moedas de 50 centavos de x. Então, x vai ser o quê? O número de moedas de 50 centavos. E vou chamar de y o número de moedas de 25 centavos. E vou chamar de z, normalmente a gente usa x, y, z, mas você pode usar qualquer letra que não vai fazer a mínima diferença. O número de moedas de 10 centavos. Então o problema fala que o total de moedas somam R$ 21. Então eu vou chegar aqui e vou falar que 0,50 vezes x mais 0,25 vezes y mais 0,10 vezes z, isso é igual a 21. Por quê? X é a quantidade de moedas de 50. A quantidade de moedas de 50 vezes 50 centavos, mais a quantidade de 25 vezes 25, mais a quantidade de moedas de 10 vezes 10, tudo dá um total de R$ 21. E o problema ainda fala o seguinte, que o seu número de moedas de 50 é 4 unidades maior que o dobro de moedas de 10, então eu posso escrever isso assim, x é igual a 2 vezes z mais 4. Isso é dado do problema. E o problema ainda fala que a quantidade de moedas de 25 centavos, que eu chamei aqui de y, é igual a 5 unidades menor que o número de moedas de 10 centavos. Então, eu posso escrever que y é igual a z menos 5. Então, eu tenho aqui 3 sentenças matemáticas, 3 equações, e para descobrir os valores, eu tenho que usar aqui algum artifício. O que eu vou usar? Eu percebo que aqui eu tenho x, y e z, e que y e x aqui está em função de z. Então, eu posso chegar nessa sentença aqui, na primeira que eu tenho, e aonde aparecer x e aonde aparecer y, eu substituo pelos valores que eu encontrei aqui. Então, vamos fazer isso para a gente ver o que dá. Fica 0,50 vezes x, só que quem é x? É 2z mais 4, mais 0,25, que multiplica y, mas quem é y? Y é z menos 5, mais 0,10z. Isso é igual a 21. Agora, aplicando a distributiva aqui, 0,50 centavos vezes 2 dá 1, 1z. Então, eu vou ficar com z mais 2 mais
0,25 vezes Z dá 0,25Z menos 1,25. Que 5 vezes 0,25 dá 1,25, mais 0,10Z, isso é igual a 21. Continuando ainda fazendo essas contas aqui, eu vou pegar tudo que tem Z e vou somar. 1Z mais 0,25Z mais 0,10Z dá 1,35Z. Mais 2 menos 1,25 dá 0,75. Isso é igual a 21. Vou baixar um pouco aqui para a gente fazer a conta com mais espaço. Então, eu tenho 1,35Z é igual a 21 menos esse 0,75, ele está com sinal positivo, eu vou levar para o segundo membro com sinal negativo. Então, vou ficar com 1,35Z é igual a 20,25. E Z é igual a 20,25 dividido por 1,35. Vamos fazer a continha aqui do lado. 20,25 dividido por 1,35. Podemos multiplicar aqui tudo por 100 para que a vírgula caminhe duas casas para a direita. E ela caminhando duas casas aqui, a gente simplesmente pode sumir com a vírgula e fazer a conta normalmente. Vamos fazer isso. Então, a vírgula aqui some, a vírgula, e a gente faz a conta normalmente. É como se a gente multiplicar aqui por 100. A vírgula caminha duas casas para a direita. Agora é só fazer a conta. Dos dois, então, nós temos que Z é igual a 15. Como nós já encontramos que Z vale 15, então, o que o problema está querendo saber? O número de moedas de 50 centavos. A gente só vem aqui aonde a gente tem essa equação que aparece o x, que são a quantidade de moedas de 50 centavos, e substituímos aonde aparece z por 15. Então, nós temos que x é igual a 2 vezes 15 mais 4. Então, x é igual a 2 vezes 15, 30, mais 4, 34. Então, 34 é o número de moedas de 50 centavos. Se o número de moedas de 50 centavos é 34, então 34 vezes 50, isso dá 17. Então, o valor é a alternativa C aqui, R$17. Questão número 25. Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada 4 dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte. E a cada 6 dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga somente no dia seguinte. No dia 26 de 7 de 2019, ambos estavam de folga. Sabendo que no mês de julho tem 31 dias e que Marcelo e Débora trabalham independente de os dias serem sábados, domingos e feriados, se não ocorrer nenhum imprevisto e eles trabalharem conforme informado, então o próximo dia em que ambos estarão de folga em um mesmo dia será em... Quando você perceber esse tipo de questão, você deve pensar sempre em MMC. O que é MMC? É mínimo múltiplo comum. Como ele está falando que ela trabalha 4 dias e folga, e ele trabalha 6 dias e folga, então nós vamos fazer o MMC entre 4 e 6.
Para quem não lembra como que faz isso, a gente vai dividindo pelos números primos. Divide o 4 por 2, que é o primeiro primo, e dá 2. Divide o 6 por 2 e dá 3. Ainda dá para a gente continuar aqui dividindo por 2. 2 dividido por 2 e dá 1. O 3 não dá para dividir por 2, então a gente só copia aqui. Agora, o próximo primo é o 3. Então, a gente vai dividir por 3. 3 dividido por 3 e dá 1. Então, feito isso, é só a gente fazer a multiplicação dos números que apareceram aqui à direita. Então, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Então, o MMC entre 4 e 6 é 12. Então, Débora e Marcelo folgarão no mesmo dia? 12 dias após 26/7/2019. Como ele fala também que esse mês aqui ele tem 31 dias, então faltam 5 dias para terminar o mês. Então, 12 menos 5 dá 7. Então, ele vai trabalhar 5 dias aqui ainda no mês de julho e 7 dias no mês de agosto. Então, a data que eles voltarão a folgar no mesmo dia é 7/8/2019. Alternativa A. Diz a questão número 26. A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é 3/5. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram e, no total, 362 candidatos realizaram essa fase. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi. Para resolver essa questão, vamos escrever o que o enunciado diz. Ele fala que a razão de mulheres para homens é igual a 3/5. Então, fazendo aqui a multiplicação em cruz, nós descobrimos que mulheres é igual a 3/5 de homens. Vamos guardar essa informação aqui. Ele fala ainda que 362 pessoas realizaram essa fase, sendo que 4 mulheres e 8 homens não compareceram. Então, o total de homens mais mulheres que foram convocados para fazer essa prova foram os 362 que compareceram, mais as 4 mulheres, mais os 10 homens. Então, o total de homens mais mulheres, 376. E temos aqui mais uma equação. Agora, para a gente descobrir os valores aqui, a gente vem nessa equação e aonde aparecer o M, a gente substitui por 3/5 de homens. Então, nós temos que H, que a gente chamou de homens, mais 3/5 de homens, que é o valor de M, isso é igual a 376. Tirando o MMC aqui, nós temos 5. 5 dividido por 1, 5 vezes H, 5H, mais 3H, isso é igual a 376. Então, nós temos que 8H é igual a 376 vezes 5. Pega esse 5 e passa lá multiplicando. Vamos baixar um pouquinho aqui para a gente continuar as contas. Então, nós temos que H é igual a 376 vezes 5, e esse 8 aqui a gente passa aqui dividindo, então vai ficar sobre 8. Então, nós podemos ou fazer essas contas aqui, 376 vezes 5 e depois dividir por 8, ou dividir 376 por 8, depois multiplicar por 5 dá na mesma coisa. Vamos fazer 376 dividido
por 8. Dá 4. 4 vezes 8, 32. Para 37, 5. Baixa esse 6 aqui. Aí ficamos com 7. 7 vezes 8, 56. Para 56, nada. Então, nós temos que H é igual a 47 vezes 5. Vamos fazer a conta aqui. 47 vezes 5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 4, 20. Com 3, 23. O que é 235? H. H é igual a 235. Só que H é o número de homens. Se o total era 376, então 376 menos 235, isso é igual a 1. 3 para 7, 4. 2 para 3, 1. Então, o número de homens era 235 que foram convocados e o número de mulheres convocadas, 141. Mas o problema disse que 4 mulheres não compareceram para fazer essa prova. Então, que fizeram a prova foram somente 137. Do total que foram convocadas, a gente desconta as 4 que não vieram. Então, fizeram a prova apenas 137 mulheres, que é a alternativa B. Questão número 27. Dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, publicados no site que ela mantém, indicam que o número médio por hora de ocorrências atendidas no mês de março de 2019 foi 216. Sabendo que esse número é 12% e meio maior que o número registrado no mês imediatamente anterior, é correto afirmar que a diferença entre os números médios por hora de ocorrências atendidas nos meses de março e fevereiro de 2019 é. O enunciado ele cria alguma correspondência entre os meses de fevereiro e março. Ele fala que em março ocorreram 216 ocorrências por hora. E que em fevereiro, que ele não fala quanto, eu vou chamar de X, teve um aumento de 12,5%. Então, se a gente quiser descobrir aqui o valor de X, nós temos que em fevereiro tiveram X ocorrências mais 12,5% de X. E tudo isso é igual a 216. Aqui no canal eu tenho algumas aulas onde eu ensino a fazer as simplificações de frações, porque é mais fácil você trabalhar do que ficar fazendo contas com números grandes. Então aqui, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte. Vou só copiar o x aqui, e essa fração aqui eu vou multiplicar por 10. Quando eu multiplico por 10, essa vírgula caminha uma casa. Então, no numerador vai ficar 125x, e no denominador, quando eu multiplico por 10, é a mesma coisa que acrescentar um zero. Então, vai ficar 125x sobre 1.000. Isso é igual a 216. Aí eu posso fazer o seguinte aqui ainda. Eu vou copiar o x aqui e esse 125 eu vou dividir por 125. Então só vai ficar o x. E o denominador vou dividir por 125. Vai ficar 8. Isso é igual a 216. Agora eu vou deixar sobre o mesmo denominador aqui. O denominador vai ficar 8. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. 9x. Isso é igual a 216. Agora, o que eu faço? Eu pego esse 8 que está dividindo e passo lá para o segundo membro multiplicando.
E esse 9 que está multiplicando o x, eu passo para o segundo membro dividindo. Então, vai ficar x é igual a 216 que multiplica 8 dividido por 9. E x é igual a 216 divide por 9 dá 24 vezes 8, que é igual a 192. Então, x vale 192. Então, no mês de fevereiro, ocorreram 192 ocorrências. Então, o que o problema quer saber? A diferença entre as ocorrências do mês de março e do mês de fevereiro. Então, é 216 menos 192, que isso é igual a 24, que é a alternativa E. Questão número 28. Hoje, a média aritmética simples das idades de 15 amigos é de 45 anos. Excluindo-se a menor e a maior idade das pessoas desse grupo, a média aritmética simples das demais idades é de 44 anos. Se a diferença entre essa maior e essa menor idade é 19 anos, então a menor idade é igual a, para resolver esse problema, eu vou chamar de x a maior idade. E y a menor idade. E vou chamar de z o somatório das demais idades. Então, nós sabemos que a média é a soma da idade de todos os amigos, ou seja, x mais y mais z, que é a idade dos demais amigos. Tudo isso é igual a 45. Então, temos que x mais y mais z dividido por 15 é igual a 45. Se a gente fizer o seguinte aqui, pegar esse 15 e enviar para o segundo membro, ele vai multiplicando. Então, temos que x mais y mais z é igual a 45 vezes 15. E x mais y mais z é igual a 45 vezes 15. Nós podemos fazer a continha aqui do lado. 45 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 5, 7, 6. 675. Aí o enunciado fala o seguinte, que se você retirar a menor idade e a maior idade, a média passa a ser 44. Então, se eu retirar a menor idade e a maior idade, eu vou ter que z dividido por 13, agora não são mais 15 amigos, e sim 13, porque eu tirei x e y, que é a maior e a menor idade. Isso é igual a 44. Então, z é igual a 44 e esse 13 eu passo multiplicando. Fica 44 vezes 13. Então, z é igual. Vou fazer a continha aqui. 44 vezes 13. 44 vezes 13. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 2, 7, 5. Então, z é igual a 572. Essa informação aqui a gente vai usar aqui nessa equação número 1 aqui, ó. Vou chamar essa aqui equação de 1, vou chamar essa equação aqui de 2. Então, nós temos que x mais y
mais C é igual a 675. X mais Y mais Z é 572. Então, aqui eu posso pôr 572. Isso é igual a 675. X mais Y é igual a 675 menos 572. Então, X mais Y é igual. Vamos fazer a conta aqui. 675 menos 572. Isso dá 301. X mais Y é 103. Só que o enunciado falou para a gente que x menos y é igual a 19. Ou seja, a maioridade menos a menoridade é 19. Então, se a gente resolver esse sistema, nós vamos saber o valor de x e o valor de y. Y menos y dá zero. 2x é igual a 103 mais 19, 122. Então, x é igual a 61. Como nós descobrimos o valor de x, a gente volta em uma das equações e substitui aqui o valor de x. Vamos substituir aqui. 61 mais y é igual a 103. Y é igual a 103 menos 61. Y é igual a 42. Então, descobrimos aqui o valor de y. Y é a menoridade, e é justamente o que o problema está perguntando, a menoridade, que é a alternativa A. Questão número 29. Para determinado evento, foram colocados à venda, no total, 1.500 ingressos, que foram todos comprados. Cada ingresso normal foi vendido a R$ 150. Cada ingresso de meia entrada foi vendido a R$ 75. E ainda foram vendidos ingressos a preço promocional de R$ 100 cada, totalizando R$ 185 mil. Se o número de ingressos de meia foi o dobro do número de ingressos vendidos a preço promocional, o número de ingressos normais vendidos foi. Para resolver esse problema, nós vamos chamar de N o número de ingressos normais, vamos chamar de M o número de ingressos de meia e vamos chamar de P o número de ingressos promocionais. Então, nós podemos montar uma equação aqui. 150N mais 75M mais 100P é igual a 185 mil. Mas olhando para o enunciado, nós temos que M é igual a 2P. Então, nós temos que N é igual a 1.500 menos 2P menos P. E N é igual a 1.500 menos 3P. Por quê? M é 2P. Isso era enunciado. Se o número de ingressos de meia for o dobro do ingresso promocional. Então, aqui é o mesmo falar que o número de ingresso de meia é o dobro do ingresso de P, ou seja, o ingresso promocional. Então, os ingressos normais é o total, 1.500, menos os ingressos promocionais e menos os ingressos de meia, ou seja, 3P. Então, baseado nisso, nós podemos substituir aqui os valores e deixar tudo em função de P. Então, nós temos
Então, nós temos 150 que multiplica N. O que é N? 1.500 menos 3P, mais 75M. 75 vezes 2P, porque M é 2P, mais 100P, isso é igual a 185 mil reais. Agora podemos aplicar a distributiva aqui. 150 vezes 1.500, nós podemos fazer aqui 15 vezes 15 dá 225. Agora você conta o zero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 225 mil menos 150 vezes 3, 450p, mais 75 vezes 2, 150p, mais 100p é igual a 185 mil. Agora podemos juntar tudo que tem p aqui. Menos 450 mais 150 dá menos 300. Mais 100, menos 200p. Isso é igual a 185 mil menos, pega esse 225 e passa lá para o segundo membro, 225 mil. Então, menos 200p é igual a 185 mil menos 225 mil dá menos 40 mil. Então, P é igual a menos 40 mil dividido por menos 200. É igual, você pode dividir tudo aqui por 100, e aqui vai ficar menos 2 no denominador, e no numerador vai ficar 400. 400 dividido por 2 dá 200. Menos com menos é mais. Então, P é igual a 200. O que é P? P é o número de ingressos promocionais. Então, nós temos que P é igual a 200. E o que o enunciado está pedindo? O número de ingressos normais. Bom, o número de ingressos normais é 1.500 menos 3 que multiplica P. P é 200. Então, o número de ingressos normais é 1.500 menos 3 vezes 200 é 600. Então, N é igual a 1.500 menos 600, que é igual a 900. Ou seja, é a alternativa C. Questão número 30. A respeito de um terreno retangular, sabe-se que seu perímetro é 64 metros e que a diferença entre as medidas do maior e do menor lado é 2 metros. Sendo assim, a área desse terreno em metros quadrados é. Para resolver esse problema, vamos fazer um desenho aqui para ficar mais fácil a visualização. O enunciado está falando que a diferença entre o lado menor e o lado maior é 2. Então, se o lado menor mede x, então o lado maior mede x mais 2. X mais 2. Sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados. E tudo dá 64. Então, nós temos 1, 2, 3, 4x. 4x mais 2 mais 2, 4. É igual a 64. Então, 4x é igual a 64 menos 4 dá 60. X é igual a 15. Passa esse 4 dividido, 60 dividido por 4 dá 15. Se x vale 15, então o lado menor vale 15 e o lado maior é 15 mais 2. Ou seja,
17. E sabemos que a área de um retângulo é base vezes a altura. Então, a área é igual a 15 vezes 17. Vamos fazer a continha do lado aqui. A área é igual a 255. Alternativa E. Questão número 31. A tabela a seguir apresenta informações sobre a composição do quadro de cabos e sargentos de um batalhão. Com base apenas nas informações apresentadas na tabela, assinale a alternativa que contém a informação necessariamente verdadeira sobre os cabos e sargento desse batalhão. Alternativa A. O número de mulheres com patente de cabo é metade do de homens com patente de sargentos? Não. Aqui só está falando de porcentagem, não está falando nada de números, então não é possível afirmar isso. Alternativa B. O número de homens com patentes de cabo ou sargento é maior que o de mulheres com patentes de cabo ou sargento? Sim, se o percentual é maior, então os números também serão maiores, os números absolutos. Então, isso aqui é verdade. Vamos ver as outras. O número de homens com patentes de cabo é maior que o número de homens com patente de sargentos? Não é possível analisar isso, porque nós não sabemos quantos cabos existem nesse batalhão e quantos sargentos. Então, só pelo percentual aqui não é possível dar essa informação. Alternativa D. O número de homens com patentes de cabo é menor que o número de homens com patente de sargentos? Mais uma vez aqui, não é possível, porque a gente não sabe o número de cabos e o número de sargentos em valores absolutos. Então, não é possível afirmar nada aqui. Alternativa E. O número de homens com patentes de cabo ou sargentos é menor que o número de mulheres com patentes de cabo ou sargento? Não, porque se o percentual é maior em ambos os casos aqui, então em ambos os casos também em números absolutos serão maiores, que é no caso aqui a alternativa B. Questão número 32. Cláudio, Alice, José e Ellen são 4 amigos com alturas distintas. Colocados em uma fila indiana ordenada pela altura, José está entre Cláudio e Alice e Cláudio está entre Alice e Ellen. Sendo assim, é verdade que... Vamos supor que a fila inicie com a menor estatura e termine com a maior estatura. Então, aqui nós temos 2 configurações possíveis. A primeira parte aqui do enunciado fala que José está entre Cláudio e Alice. José está entre Cláudio e Alice. Então, aqui é perfeitamente possível que Cláudio seja menor que José e menor que Alice. Mas também é possível que Alice seja menor que José e menor que Cláudio, que também satisfaz a primeira parte do enunciado. E a segunda parte fala que Cláudio está entre Alice e Ellen. Bom, então a Ellen tem que estar aqui, para que Cláudio esteja entre Alice e Ellen. E nesta segunda parte aqui, para que Cláudio esteja entre Alice e Ellen, a Ellen tem que ser a mais alta. Então, nós temos 2 configurações possíveis e temos que analisar cada questão para as 2 configurações. Vamos ver aqui para o item A, para a configuração 1.
Cláudio é mais baixo que José? Cláudio é mais baixo que José? Verdadeiro. E mais alto que Alice? Falso. Então, isso tudo aqui é falso. E para a segunda situação aqui, Cláudio é mais baixo que José? Não, é falso. Então, esta alternativa aqui é falsa. Vamos analisar agora a alternativa B. Alice está entre José e Cláudio? Não, falso. E na 2, Alice está entre José e Cláudio? Não, falso também. Então essa aqui também é falsa. Alternativa C. José está entre Alice e Ellen? José está entre Alice e Ellen? Verdadeira. Para 1 é verdadeira. E para 2 também é verdadeira. Alternativa D. José é mais baixo que Cláudio e mais alto que Ellen. Para a primeira situação aqui, José é mais baixo que Cláudio. É falso. Então já é falso aqui. E para a segunda situação, José é mais baixo que Cláudio, sim, e mais alto que Ellen. Não, é falso. Então, essa também é falsa. E o último item é: Ellen está entre José e Alice? Não, Ellen não está entre ninguém. Ou ela é mais alta ou ela é mais baixa. Então, isso aqui é falso. Então, a única alternativa verdadeira para ambas as configurações é a alternativa C. Questão número 33. O gráfico representa informações associadas ao atendimento de pessoas em determinada repartição pública, nos meses de maio e junho de 2019. Sabendo que o número de pessoas atendidas em maio foi 3/4 do número de pessoas atendidas em junho, então o número de pessoas atendidas com idades acima de 60 anos no mês de junho corresponde do número de pessoas atendidas com idade acima de 60 anos no mês de maio a. Primeiramente, vamos analisar esse gráfico aqui, que para o mês de maio, as pessoas atendidas com mais de 60 anos foi um total de 40%, ou seja, de 60% a 100%. E para o mês de junho foi de 20%. E o enunciado diz ainda o seguinte, que sabendo que o número de pessoas atendidas em maio foi 3/4 do número de pessoas atendidas em junho. Então, junho teve X, maio teve 3/4 de X. Então, para maio, nós tivemos aqui 40% de 3/4 de X. E isso é igual. Podemos simplificar 0 com 0 aqui, 0 do numerador com 0 do denominador, vai ficar 4 décimos. Aí podemos simplificar esse 4 com esse aqui, ficamos apenas com 3 no numerador e 10 no denominador. Então ficamos com 3 décimos de x. Isso para maio. E para junho, nós ficamos com 20% de x, que dá para simplificar aqui também, que dá 2 décimos, 2 décimos de x. Então, se nós fizermos a razão aqui, de junho para maio, isso vai ser igual a 2 décimos de x por 3 décimos de x.
eu simplifico x com x, aí e simplifico 10 com 10. Fiquei apenas com 2 terços, que é a alternativa A. Questão número 34. Considere S a superfície plana do tampo de uma mesa retangular M. Se na fabricação de uma nova mesa aumentarmos em 1/4 as medidas da largura e do comprimento da mesa M, a superfície plana da nova mesa corresponderá de SA. Suponhamos que eu tenha aqui uma superfície de uma mesa. Então eu tenho X e eu tenho Y da minha mesa M. Na verdade, o tampo da mesa é a área desta figura. Sabemos que a área é a base vezes a altura, ou seja, x vezes y. Isso é igual à área. Agora, se eu aumentar 1/4 de cada figura, então ao invés de x, eu terei x mais x sobre 4. E isso é igual. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 5/4 de x. A mesma coisa para y. Na parte y, se eu aumentar 1/4 dessa medida, eu vou ter 5/4 de y. Então, a minha nova área será, a área nova será 5/4 de y vezes 5/4 de x. Isso é igual a 5 vezes 5, 25, sobre 16xy, ou seja, 25/16, que é a alternativa D.